Boa noite. Vamos a Apocalipse, capítulo 11. Uma dificuldade quando se expõe um livro inteiro, como estou fazendo com Apocalipse, é o momento de dividir as pregações. Às vezes a gente planeja um texto e não consegue chegar lá, fica na metade ou menos, e aí tem que deixar para outra vez, e às vezes o que falta é um pedacinho de um capítulo antes de mudar de assunto, e fica achando se vale a pena, ou se mistura os dois assuntos, entra um depois do outro, não é fácil. Aconteceu aqui no versículo 19, no capítulo 11, que eu expliquei todo o capítulo 11, a sétima trombeta, o que aconteceu depois da sétima trombeta, as duas doxologias que houve, e ficou faltando um versículo do capítulo 11 para entrar no 12, que muda o assunto, ou posso até dizer, entra numa fase diferente em Apocalipse, mais forte, chegando mais perto do final do período da tribulação, e como vamos ver aqui, a entrada de alguns personagens fundamentais para a história da tribulação, e o versículo 19 ali, meio solto, falando na Arca da Aliança, diz assim, Apocalipse 11 e 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. No final da pregação da semana passada, em que vimos o restante do capítulo 11, que faltava só o 19, eu poderia ter gasto 1 minuto e meio, 2, dizendo, então foi vista a Arca da Aliança, e falaria 2 frases sobre a Arca da Aliança, e resumiria de uma maneira para muitas poucas palavras, o que é a Arca da Aliança, e pronto. E hoje eu estaria então pronto para o capítulo 12. Mas eu não me permiti fazer isto. Por quê? Porque eu tenho observado que, ao longo do desenvolvimento do livro de Apocalipse, elementos importantes do Antigo Testamento, eles são citados, são inseridos, são trazidos à tona no relato de João. Eles vão entrando cada vez mais. Por exemplo, logo no começo ele falou no trono de Deus e no santuário de Deus. O santuário já lembra imediatamente o santuário no deserto, com Moisés. É um nome forte, santuário de Deus, que lembra o Velho Testamento, quando Deus começou a tratar mesmo com Israel como um povo. Depois ele fala, não sei nem se vocês se lembram, descrevendo ali em torno do trono de Deus, os 24 anciãos, 4 seres viventes, tais, um como um mar de vidro. Não chamei nem muita atenção na época, mas lá no Novo Testamento, quando fala no templo de Salomão, fala numa construção lá que lembrava um mar de vidro, puxando novamente. Quando vai falar do Senhor Jesus Cristo, o chama de leão da tribo de Judá, Velho Testamento puro. Então o crente que lê Apocalipse e santuário, lembra assim um pouco talvez do Velho Testamento, mas não passa muito tempo nisso, mar de vidro, leão da tribo de Judá. O que é isto? Se essas coisas estão vindo à tona, é porque tem muita a atenção de Deus, essas coisas, para Ele estar colocando
no último livro de Apocalipse, da Bíblia, na revelação máxima que ele dá a João, dos últimos tempos, e trazendo essas coisas. Então elas são importantes. E Leão da tribo de Judá. Aí eu expliquei bem, gastei um bom tempo com vocês, explicando por que leão, e por que da tribo, e por que de Judá, o que é tribo. Mas tudo chamando coisas, trazendo à memória, fazendo correlações com coisas do Velho Testamento. Cordeiro. Jesus é descrito também como um cordeiro, que estava com o livro e abria os livros e tal. Cordeiro. Aí fica muito pobre uma leitura de Apocalipse se o estudante ou o leitor não parar e dizer: cordeiro, por quê? Vai perder muito do significado do próprio fato que está acontecendo ali na frente de João. No caso vai acontecer, mas profeticamente João viu acontecer. Cordeiro. Não, em vez de cordeiro, poderia ser um animal qualquer, uma simbologia qualquer. Não, tem que ser cordeiro mesmo. Mas por que cordeiro? Volta para o Velho Testamento e explica o cordeiro da Páscoa, e que eu fiz isso com vocês também. Mas sem isto, sem esse exercício, creio eu que a leitura e o aprendizado do livro de Apocalipse fica muito pobre. Muito pobre. Fala em livros, o cordeiro tinha um livro na mão, a Bíblia fala muito em livros, e Deus mandou registrar muitas coisas em livros, profecias. Fala no tabernáculo, fala em incenso, lembram? O incenso, que eram as orações dos santos. Aí eu comentei que incenso era utilizado lá no santuário, ainda no deserto, depois foi trazido para o templo e tal. Expliquei a função do incenso e tudo. Fala em harpas, já falamos em harpas aqui. Fala em harpas lá, na adoração do templo. E agora chega mais um elemento desse em cena, e de uma maneira solene, até misteriosa, foi vista no céu, o que? A famosíssima Arca da Aliança. Tudo bem, é famosíssima Arca da Aliança. Mas se eu lhe perguntar o que é Arca da Aliança, e por favor, não me venha com o nome de filme, porque é tão poderosa a indústria cinematográfica e o peso do mundo sobre nós, pelo menos ocidentais, que quando fala em Arca da Aliança, só se pensa numa série de filmes de 30 anos atrás, mais ou menos, no artista que fez lá, e pronto. Um negócio completamente sem pé nem cabeça, em termos bíblicos, sem nenhuma correlação de nada com nada. E eu acho que seria muito frustrante fazer um teste entre crentes no Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma checagem aqui. Me responda essas perguntas sobre a Arca da Aliança, como a Bíblia ensina, e a Arca da Aliança de acordo com Hollywood. Eu especialmente os um pouco mais velhos, os jovens de 15, 18 anos são novos demais, mas os mais velhos um pouco, que ainda tem um filme na cabeça, provavelmente, ouviu recentemente, seja como for, filme ou não, esqueça o filme, pois vamos ficar só com a primeira parte do teste. O que é que você conhece sobre a Arca da Aliança de acordo com a Bíblia? Seria muito interessante. Eu não sei se teria coragem de fazer um teste desse. O que é a Arca da Aliança? Pois então resolvi tirar uma parte da pregação de hoje para dar riqueza ao livro de Apocalipse, da maneira que dei quando falei sobre o leão da tribo de Judá.
Não, mas eu estou aqui para ouvir falar de Apocalipse, o pastor fica falando aí da tribo de Judá, quem era Judá, quando Jacó estava no leito de morte, ele falou sobre Judá, e tal. Não, o pastor está dando aula de Velho Testamento, né? Eu vim aqui, foi para o fim do novo, eu quero é lá na frente, eu quero coisa que vai acontecer, não quero velharia, lá do passado, coisa do Antigo Testamento, não me interessa não, pois nem abra Apocalipse, porque está cheio de referências importantes e insistentes, como eu já comentei aqui, várias delas, citei aqui várias, referências insistentes. Então o livro de Apocalipse, ele puxa pelo leitor da Bíblia, pelo estudante, pelo crente, ele puxa, como se dissesse, vá para o passado das Escrituras, vá para a história de Moisés, vá para a história do santuário, vá para a história do templo de Salomão, vá para a história do templo de Herodes, vá estudar sobre os templos, santuários, quantos já houve templo, quantos templos, que eu já comentei aqui também, mas é porque é importante. A minha conclusão é muito simples, é elementar. Se essas coisas estão aqui de uma maneira tão presentes, é claro que é como se Deus estivesse dizendo, vão para lá para aprender mais da minha história como um todo, e vocês vão poder assimilar melhor o misterioso, complexo livro de Apocalipse. Vocês querem uma dica? Vocês querem aprender melhor sobre este livro e aproveitar melhor? Vão para o velho, estudem o que aconteceu lá e vocês vão aproveitar melhor. Então, eu pessoalmente eu estou aproveitando para fazer, tem sido muito gostoso, cansativo, mas muito gostoso, de coisas que eu estudei 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, sobre Velho Testamento, sobre templo, sobre Moisés, sobre eles no deserto e tudo, para poder me relembrar, vivenciar de novo essas coisas e o livro se tornar mais rico, até para eu poder explicar para vocês e, obviamente, para mim mesmo. O grande beneficiado sou eu próprio. Então, Arca da Aliança. O que é isto? Uma peça fundamental na composição do tabernáculo no deserto, feita mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, feita pelo próprio Moisés. Era uma caixa de madeira de acácia, qual era a madeira? Medindo, quanto será que media a Arca da Aliança? Eu não estou perguntando, não precisa ninguém dizer alto, para você não dizer assim, 10 centímetros eu tenho que desmascarar. A parada é desmascarar, é de dizer assim, meu irmãozinho, nem diga, por favor, 200 metros, 2 quarteirões de distância, enorme, não. Ela tinha, bote na sua cabeça, e quanto tinha a Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança, quanto ela media? 1,20 m. Sim, mais ou menos assim, era o tamanho dela, 1,20 m por 70 e por 70. 1,20 m de comprimento, 70 de largura, sim, e mais ou menos o mesmo tamanho de altura. Era de madeira, mas toda coberta de ouro, por dentro e por fora. Devia ser muito pesada, inclusive. Tinha uma tampa em cima, chamada de propiciatório, muito bem, com 2 anjos em cima, cujas asas se tocavam. E esses anjos ficavam olhando para baixo, ou seja, como se estivessem olhando para dentro da arca. Esta arca foi colocada no lugar chamado Santo dos Santos. Eu não vou explicar todos os locais agora. Tinha um santo, tinha um véu que separava do Santo dos Santos, onde estava dentro esta arca. Era símbolo, e aqui é o mais importante, claro, símbolo da presença de Deus, ou indo um pouquinho mais profundo, da comunhão de Deus com o povo, já que ele estando presente com o seu próprio povo, esperar-se-ia que houvesse uma comunhão.
entre esse Deus e o seu povo. Muitas vezes não havia, porque o povo era muito rebelde, estava longe de Deus e tudo, e o que havia era castigo e julgamento e tudo mais. Mas, símbolo da presença de Deus com o seu povo, presença essa que deveria ser motivo de muita comunhão. E Deus diz lá em Êxodo, não vou ler, que ele falaria com o povo de cima da arca. Dentro da arca, num certo período de tempo, tinha o chamado testemunho, que são as 2 tábuas de pedra em que Deus gravou os 10 mandamentos, o segundo par, porque o primeiro par, vocês sabem, Moisés quebrou, Deus fez outro, então estava dentro da arca. Na história, conta que houve uma crise muito grande entre disputa de liderança entre eles, e Arão ficou sendo questionado como tendo, de fato, legitimidade divina. Então Deus disse que cada um dos líderes das 12 tribos colocassem uma vara, e colocaram. E a tribo de Levi, que seria representando Arão, colocou a dela. No dia seguinte, 11 varas, obviamente, amanheceram do mesmo jeito, varas, e a de Arão, ou de Levi, mas sendo de Arão, estava toda florida, com amêndoa, tudo. Mostrando, então, a autoridade de Arão. Então, Deus disse: aqui está agora a autoridade de Arão. Inclusive, foram duramente castigados os que se revoltaram contra Arão. E Deus disse: coloque esta vara e fique como lembrança dentro da arca. Colocaram, então, esta peça. E alguns exemplares do maná ao longo do deserto. Muito bem, o povo passou 40 anos para chegar na terra prometida, e chegando lá, a arca ficou com o tabernáculo, que era o conjunto de tudo, em 2 cidades principais, ou principalmente em 2 cidades, chamadas Siló, ou Silo, e Betel. 300 anos depois, foram guerrear contra os filisteus, os israelitas, e levaram a arca com eles, como uma espécie de talismã, uma espécie de uma garantia de que iriam ganhar a batalha. Não foi uma boa ideia, eles não tinham autorização nenhuma de mexer na arca, e não se faz nada de Deus como talismã, uma coisa sagrada por si, que faz milagres meio mágicas e protege por si próprias. Não é assim que se trata com as coisas de Deus. Faz o que Deus manda fazer. Guarde a arca dentro dos santos e guarde, e acabou-se, fica ali. É dali que eu vou falar com o meu povo. E bote dentro da arca isso. Levaram a arca. Resultado: a arca caiu nas mãos dos filisteus. Deus permitiu que a sua própria arca fosse levada cativa pelos filisteus. Muitas doenças e desgraças ocorreram com os filisteus, enquanto a arca estava no meio lá deles. Tumores, doenças, mortes, muita desgraça. Deus atacando o povo. E eles mesmos tiveram a ideia: vamos nos livrar desta arca e vai acabar com a gente. Durou mais ou menos 7 meses a arca lá. Então chegou a arca numa cidadezinha lá, chamada Kiriat Jearim, e ficou 20 anos na casa de um homem. Davi resolveu buscar, chegou o tempo de Davi. E houve um incidente muito grave, que 2 pessoas morreram, pelo menos 2. Uma pessoa morreu, aliás, porque tocou na arca para a arca não cair. E a arca era tão especial, tão diferente, que ela tinha que ser carregada, tinha 4 argolas e 2 varas,
uma vara em cada duas argolas, e homens iam levando a arca pelas varas, não podia tocar. E o boi que ia levando a arca tropeçou, um boi pelo menos, e a arca ia cair, e um homem estendeu a mão para segurar a arca, e ele caiu morto imediatamente. Deus o matou, porque não podia tocar na arca dele. Tinha argola para isso. Então, Davi ficou desgostoso, muito triste, e voltou então para Jerusalém. Mas depois de 3 meses, Davi voltou, e finalmente levou a arca definitivamente para Jerusalém, onde parece que ficou numa tenda modesta lá. Não se sabe, porque o tabernáculo onde a arca estava, antes de ser levada, mais de 20 anos, foi levada pelos israelitas para protegê-los, mas os filisteus levaram. Depois disso, o que foi feito com o tabernáculo, onde a arca estava dentro? Sumiu. Ninguém falou mais, como se tivesse se desgastado e perdido a validade, não se sabe. Então a arca voltou mais de 20 anos depois, pela mão de Davi, e nem tudo indica, com certeza ela ficou num lugar muito modesto, porque Davi se ressentiu. A arca de Deus está num lugar muito modesto, está numa tenda, e eu vivo em palácio. O próprio Davi se ressentiu disso, se constrangeu, teve vontade de construir um templo bonito. Davi conquistou muita coisa e tornou-se um rei muito rico, e o reino de Israel ficou muito rico nas mãos de Davi. Então ele quis fazer um templo bonito para colocar a arca dentro. Deus não deixou, por motivos que eu não vou comentar. Depois seu filho Salomão, de fato, construiu o templo, Deus permitiu, e colocou a arca lá, mais ou menos 900 anos antes de Cristo. A última referência à arca é mais ou menos 300 anos depois, já em 600, mais ou menos antes de Cristo, quando o rei Josias manda trazer a arca para o templo. Então a arca não estava no templo. Claro que ficou muito tempo no templo, que Salomão, 300 anos antes, havia feito para colocar a arca lá. Mas em algum momento a arca saiu do templo. Não se sabe quando nem por quem. Só temos a ordem de Josias de dizer: tragam a arca para cá. A pergunta se levanta logo, e ela não estava lá, por quê e desde quando? Não se sabe. Há algumas sugestões. E o próprio Josias pode ter tirado pouco tempo antes para fazer as suas reformas. Ele fez muitas reformas. Então ele poderia ter mandado sair a arca enquanto ele fazia as reformas, depois devolvido, coisa de pouco tempo. Ou poderia ter sido tirada de lá décadas antes por reis terrivelmente iníquos, longe de Deus, tipo Manassés, tipo Acais. Não se sabe o que aconteceu para que essa arca tivesse saído. O fato é que Josias mandou voltar a arca, obviamente voltou. Pronto. Foi a última referência que se tem sobre a arca da aliança na Bíblia. Aí as especulações começam. Alguns acham que foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, logo depois de Josias, uns 30 anos depois, que Josias mandou de volta botar a arca lá. Jerusalém caiu nas mãos de Nabucodonosor, que levou muita coisa do templo para lá. Então, muitos dizem, levou a arca junto, é óbvio, e pode ser. Não é óbvio, mas pode ser. Se já tinham tirado uma vez a arca, ou duas, ou mais, poderiam ter tirado de novo, antes de Nabucodonosor chegar, aí ninguém sabe. Outros acham que está escondido em algum lugar, talvez mesmo em Jerusalém, aguardando o momento de Deus determinar a construção do templo, que já falei no tempo da tribulação, deverá existir na época da tribulação, que o anticristo vai profanar, como ainda veremos, e logo depois esse templo será destruído.
Já vimos também que no milênio haverá um outro templo. Já fizemos isso aí também. O fato é que nós não sabemos mais nada sobre a Arca da Aliança. É bom lembrar que já houve 2 templos, o templo de Esdras, logo depois do exílio babilônico, 70 anos depois, eles voltaram para a Terra Prometida, na liderança de Esdras e Zorobabel, e fizeram um templo. Não tinha mais arca, ninguém sabia onde é que estava mais a arca. Depois já falei também do templo de Herodes. 500 anos depois, Herodes fez uma reforma tão grande que alguns consideram um outro templo e outros consideram como se fosse o mesmo. Não importa. Mas também esses 2 templos não tinham mais a Arca da Aliança. Curiosamente, João disse: olha lá, a Arca da Aliança. Interessante. O leão da tribo de Judá, isso aqui já era não, está ali ele, com o livro aberto nas mãos. O Cordeiro de Deus, não, essa coisa coisa passada de Israel não tem mais nem vez nos planos de Deus, agora virou igreja, a igreja tomou conta, aqui já acabou, o negócio de Cordeiro era da Páscoa, coisa passada. Não, está ali ele é o Cordeiro hoje. Então é interessante como essas coisas voltaram a serem vistas, comentadas, referidas agora no céu. E nós já expliquei também que o templo lá, as primeiras peças do santuário que Moisés fez no deserto, foi tudo feito mediante um modelo que há no céu dessas coisas. Eu já falei isso para vocês, inclusive. Então é muito provavelmente, é quase óbvio que a arca no céu que João viu era a própria arca de Deus que há no céu e que serviu de modelo para a arca que Moisés fez no deserto, que foi essa história todinha que eu contei para vocês, e que muitos ficam perguntando onde é que está essa arca, onde é que está essa arca. Agora veio João e disse: estou vendo, não aquela, claro, que era um modelo, mas a própria, que serviu de modelo. Então isso deixa muito o que pensar. Será que de fato Deus vai colocar a arca dele, a própria arca que foi perdida um dia, ninguém sabe cadê, ele vai colocar lá no templo em Jerusalém? Ou não, aquela realmente acabou-se, mas Deus vai mandar fazer outra, no mesmo modelo da que está lá? Ou seja, o assunto Arca da Aliança absolutamente não se acabou na história das Escrituras, nem nos planos de Deus. Por isso é que eu fiz questão de dedicar, eu sabia que ia levar metade da pregação falando nisso, porque essas simbologias são muito importantes, e simbologias de coisas reais, não é questão só do símbolo em si. Seja como for, saibam que a Arca da Aliança é o objeto mais procurado no mundo hoje. Tem sido nas últimas décadas e continua por arqueólogos, estudiosos, caçadores de tesouros, escritores, muitas pessoas, muito dinheiro já foi gasto por gente séria, por gente não séria, por gente que valoriza a Bíblia, por outros que não valorizam a Bíblia, mas querem ganhar dinheiro com isso, por todo tipo de motivo que você imaginar. A Arca da Aliança é algo muito comentada hoje ainda. E é típico da raça humana, se concentram, empregam energia, dinheiro, tempo em coisas com charme de serem bíblicas, mas que não tem muito a ver com os motivos pelos quais estão fazendo isso. Pelo menos boa parte dessa turma que há décadas procura a Arca da Aliança e deixa de lado o que é essencial, que é a comunhão com Deus,
que é o que a arca representa de fato. E hoje nós temos comunhão com Deus pelo Espírito Santo, então nós temos algo novo que não se conhecia no tempo do Velho Testamento. Nem estou dizendo que o Espírito Santo ele representa ou substitui a Arca da Aliança em nós, mas num certo sentido nós podemos dizer que a presença de Deus em nós, e que deve gerar comunhão gostosa conosco, é a presença do Espírito Santo em nós. E isso é que é essencial. Então, se a Arca da Aliança, a própria, ainda existe, a própria, digo, o modelozinho, que a própria está lá no céu, mas o modelozinho, se ainda existe em algum lugar guardado, alguns acham que está na Etiópia. Vejo na televisão, YouTube e tal, tem reportagens interessantes, porque tem um grupo de cristãos que foi para a Etiópia muitos anos atrás, dizem que eram descendentes da união entre Salomão e a rainha de Sabá, imaginem. E que Salomão deu a arca para o filho dele, e o filho dele levou a arca para a Etiópia, a arca está escondida lá na Etiópia, e a história vai longe. Então, é uma mistura de Bíblia com invenção, com lenda, é uma coisa impressionante. Mas você vê que é uma coisa viva, hoje, muito interessante. Agora, os que são muito impressionáveis, não vai ver não, porque acaba achando que é claro que está na Etiópia, pronto, já quer brigar. Não é claro coisa nenhuma. Se você quiser ver como sendo interessante, vá. É para você comprar a ideia, compre a ideia, agarre a ideia do que está aqui escrito, mais nada. Para vocês terem uma ideia, os muçulmanos dizem que o anticristo deles, que eles têm o anticristo não, o Messias deles, que eles têm o anticristo deles, eles têm o Messias deles, eles têm tudo correspondente. Chama-se Mahdi, esse Messias dele. Vai levar a Arca da Aliança, olha só, a própria. Ele sabe onde está a Arca da Aliança, vai buscar, está lá no Mar da Galileia, em algum lugar, enterrada lá no Mar da Galileia, e ele vai buscar e vai levar para Jerusalém. Então está hoje nos livros sagrados do Islã, a Arca da Aliança, a mesma Arca da Aliança, e que agora chega João, e vê lá no céu. É uma maneira de dizer que essas coisas de Deus são muito fortes e devem ser levadas em consideração. E eu fico pensando, é como se cada detalhe dessas coisas que Deus deu a Israel, na promessa que fez a Abraão, na lei dada a Moisés, nas profecias, ainda tivesse muitas dessas coisas valendo. Tudo estava, num certo sentido, ou muitas coisas, presentes ali no céu, na própria presença de Deus. É difícil concordar com os muitos que pensam que Israel já passou, e que a história de Israel é curiosa para você estudar no Velho Testamento, o que aconteceu historicamente, e depois o quanto eles desagradaram a Deus e foram então cortados, deixados de lado. Todas as promessas que Deus fez a eles com relação a reino, com relação a um descendente de Davi que iria reinar para sempre, o povo voltar para a terra, e Cristo reinar na terra, e as nações irem até Israel, mais precisamente Jerusalém, para adorar. Tudo isso não tem mais validade nenhuma. Para não jogar fora, aplique espiritualmente essas coisas. Então, qualquer coisa, a igreja veio no lugar de Israel. Israel não existe mais, no sentido de que Deus tem interesse nenhum. Claro que existe lá, hoje, qualquer um vai dizer, até alguém que não crê em Deus, coisa nenhuma, é óbvio que Israel está lá como nação, tudo bem. Mas quando eu digo Deus, Israel não existe mais para essas pessoas, é no sentido bíblico,
de cumprir o que foi prometido várias vezes, por dezenas, centenas de anos, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas insistindo em muitas promessas feitas a Israel. Aí de repente nada disso vale mais. Os amilenistas pensam assim, e é um ponto de vista, creio eu, bastante desfocado das profecias bíblicas. Não compreender a essência, o miolo do que significa Israel e o valor de uma promessa de Deus, quanto mais 10, 30, 100, centenas de promessas de Deus que teriam que ter ficado no espaço, sumiram, perderam a validade. Por quê? Porque Israel foi infiel. Mas o contrato, o acordo, a aliança de Deus com Israel não dependia da fidelidade de Israel, como a aliança que Deus tem conosco, a nova aliança no sangue de Cristo, não depende da sua fidelidade para ser mantida. Você vai para o céu porque Deus lhe elegeu, lhe escolheu. Não é porque você vai segurar a sua salvação até o último dia. Coitado do crente que tem esta ideia, pensando que perde a salvação e ganha a salvação, e perde a salvação porque não foi fiel, tem que ser fiel, assim perde o direito da salvação. Heresia! A salvação, ela é dada porque Deus resolveu eleger aquela pessoa, tirá-la do reino do diabo e colocá-la no reino do Filho do seu amor, e colocou o Espírito Santo e selou, destinado para o céu, acabou-se. Mesma coisa, Israel é um povo eleito de Deus, e as promessas para serem cumpridas exatamente, literalmente, quando cabe ser literal, vão ser feitas. Mas então quer dizer que Israel não foi infiel? Foi, e muito. Então Israel merece nada. Você merece a salvação em Cristo? Não, pois é. Eles também não merecem coisa nenhuma, mas Deus, esquecem disto, Deus os escolheu. Então é pelo nome de Deus, é por amor ao próprio nome dele, que ele mantém Israel, exatamente como ele escolheu, e vai até o fim. Ele vai cumprir até a última das últimas profecias, das menores que houver, vão ser cumpridas sobre Israel. Então eu tenho percebido ao longo do estudo de Apocalipse a abundância dessas coisas do Velho Testamento e que concerniam diretamente a Israel, essas coisas todas lá. Como é que eu vou estudar Apocalipse se eu disser, não, esse cordeiro que é Cristo não tem mais sentido esse nome cordeiro? Uma vez teve, por causa da Páscoa dos judeus, talvez se acabou. Isso aqui não acabou. O incenso, não, o incenso é uma coisa que tinha no tempo, aquilo acabou, não volta mais não. A Arca da Aliança, não, isso aqui virou cor de filme. Peraí, calma, não é assim não. Então eu estou satisfeito por ter dedicado todo esse tempo à Arca da Aliança, que apareceu no céu, como ele diz lá, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A sétima trombeta deve ser o conjunto das taças que vão começar a ser derramadas agora. Agora eu digo lá a partir do capítulo 15, porque até o 15 muitas coisas vão acontecer, inclusive começa agora o capítulo 12, e com ele uma parte importantíssima do livro, a entrada em cena do povo de Israel como um povo. Até aqui a gente tinha ouvido falar, o João citar várias coisas referentes ao povo judeu e à história do povo judeu. Vimos falar dos 144 mil que foram selados lá de Israel,
Mas o povo de Israel, agora como uma unidade, como um povo, agora entra em cena. Como vocês vão ver, o diabo vai entrar em cena, o anticristo e o falso profeta, e mais tarde, um personagem dificílimo e misterioso, a tal da Babilônia. Claro que quando se fala no diabo, já estava em ação desde o início da tribulação e muito antes. O diabo está em ação desde que o pecado entrou no mundo. O anticristo já devia estar em ação aqui como líder mundial. O falso profeta talvez vá aparecer nessa época mesmo, não sabemos. Mas até aqui, as revelações de Deus haviam se concentrado nos julgamentos de Deus sobre o mundo. No caso dos selos, das trombetas, dos ais. Além de outras coisas, como nós vimos, as doxologias, reuniões de adoração, a selagem dos 144 mil judeus e etc. Agora, muito do conteúdo ficará na ação do diabo e do anticristo na terra, com todo o sofrimento e perseguição que eles vão causar a Israel, tanto a judeus que vão aceitar Cristo como não. O povo judeu vai sofrer muito, como vamos ver ainda daqui para frente, até o capítulo 19. Como os crentes também, crentes gentios, vão ser duramente perseguidos, os que se converterem depois da tribulação, depois do arrebatamento, a igreja já estando no céu, como já expliquei. Então agora, versículos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 4 personagens nós vamos ver aqui. Vamos para o 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Vai entrar aqui em cena um dragão grande e vermelho, como já vimos, que nós veremos que é Satanás, como vai ficar óbvio no versículo 9. Aliás, eu pretendo dedicar praticamente toda a pregação próxima a Satanás. Orem por mim, orem pela igreja, porque ele não gosta de ser exposto, como deverá ser, como é cada vez que a Bíblia é aberta e ele é desmascarado, e o que a Bíblia diz sobre ele é muito. E nas próximas linhas aqui nós vamos ver muita doutrina, satanologia, doutrina de Satanás. Vai entrar aqui o arcanjo Miguel, lá na frente, eu não li, mas não vou ler hoje também. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos, então, vai entrar o arcanjo Miguel. Vai entrar, eu vou ler o versículo 4 agora. A sua cauda, quer dizer, a cauda desse dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele, no deserto, a sustentem durante 1260 dias. Esse filho varão que nasceu, como nós vimos aqui, obviamente é Jesus Cristo, especialmente por causa da referência, regerá as nações com cetro de ferro, como eu vou mostrar daqui a pouco. A mulher vestida de sol e com a lua nos pés, 12 estrelas na cabeça, grávida,
obviamente, ela é um símbolo, não é uma mulher literal. A mulher literal não pode se vestir com o sol, obviamente, pelo menos com o sol literal. Então fala, aqui é altamente simbólico. Quem é esta mulher? Alguns acham que a mulher simboliza a igreja. Aí explicam. Outros pensam que a mulher significa ou simboliza todos os crentes de todas as épocas. Mas a melhor opção parece, pelo menos para muitos e para mim inclusive, que ela seja Israel, como um povo. Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Não explica o que significa isso. Alguns querem encontrar explicações, tudo bem, cada um pode achar o que bem entender, porque aqui a linguagem é muito simbólica, muito figurativa, muito misteriosa. Então alguns veem no sol isso, aquilo, e acham que se aplica no caso. E o mais perto que chega, eu não vou envolver tempo nisso, é o sonho de José, lá em Gênesis 37, que eu não vou ler, em que ele teve um sonho, em que o sol era o pai dele, Jacó, e a lua era a mãe dele, e incluiu os 12 irmãos também neste sonho. É o que se mais assemelha. Alguns acham, inclusive, fica mais fácil aplicar a Israel, porque tem tudo a ver com Israel, José, Jacó. Então, de fato tem, patriarca, mas é uma ligação assim, um pouco vaga. Mas até onde se vai para, biblicamente, poder dizer o que é esse sol, o que é essa lua, estão simbolizando aqui junto com Israel. A coroa de 12 estrelas na cabeça, esse 12 falou em Israel, 12, obviamente, pensa-se nas tribos de Israel, que tem todo o sentido. Seja como for, o sinal, observem, é visto no céu, mas a cena se passa na terra, inclusive a cena do parto. A época é óbvia, gravidez de Maria. E o nascimento de Jesus Cristo. Fica óbvio que o filho que nasceu é Jesus Cristo, como eu vou já comentar. Fala-se em tormentos para dar à luz. Talvez dificuldades de Israel antes de Cristo vir. Por que a mulher simbolizaria Israel? Porque é o povo de onde Jesus veio. Não é muito esquisito nisto. Então, um brasileiro veio do povo, veio do Brasil, através de seus descendentes aí. Então, a nação tal gerou o seu cidadão ilustre, fulano, cicrano. Muitas vezes uma nação é conhecida, às vezes alguém de uma certa nação é mais conhecido que a própria nação, ou a cidade, ou o estado, e fica famoso, o local, o país, por causa daquele cidadão. Então, aquele país como tivesse produzido aquele cidadão. Então, não é muito estranho. A ideia que eu acho, de longe, a mais aceitável para mim e para muita gente, de ser Israel. Então, Israel, antes de Cristo vir, enfrentou muitas dificuldades até Cristo nascer. Então, pecados e punições da parte de Deus, perseguições de inimigo, exílios, o ministério muito sofrido dos profetas, se aguardava o Messias, não sabia-se quem era, frieza espiritual. Então, seria uma maneira, talvez, de resumir tudo que se passou com Israel até o nascimento de Cristo. Logo, antes de falar que o filho nasceu, ele já fala num outro sinal no céu, que é um dragão, que, conforme o versículo 9, como já falei, é Satanás, sem sombra de dúvida. Essas 7 cabeças, 10 chifres, devem se referir a reinos, que eu não vou comentar agora, porque será bastante comentado quando falar no anticristo,
que será levantado e possuído espiritualmente pelo diabo, pelo dragão, e o anticristo será descrito exatamente da mesma forma, com essas 7 cabeças e os 10 chifres, como que mostrando uma grande dependência e semelhança do anticristo com o seu chefe, o diabo, o dragão. Então eles são descritos da mesma maneira, nesse particular, de 10 reinos e 7 chifres, 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, que são reinos, que eu não vou comentar agora, se complica mais ainda. O versículo 4 diz que a sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu que lançou para a terra. Aí João parece que está falando de épocas e tempos aqui com uma liberdade enorme. Vai para lá e vem para cá, pula 2000 anos no mesmo versículo, e profecia permite esse tipo de coisa. E é por isso mesmo que é tão difícil interpretar profecias, especialmente as que apontam muito lá para frente, porque essa liberdade, já que o próprio profeta tomou essa liberdade, o intérprete da profecia também toma. Diz, não, isso aqui é o tempo tal, e no versículo seguinte é o tempo tal, 2000 anos depois. Aí o outro intérprete diz, não, ora, ele vai pular 2000 anos de um tempo para o outro, não, é o mesmo tempo. Aí diz o tempo, aí o outro diz assim, não, é o mesmo tempo, sim, eu concordo, mas não é você está dizendo, não, é o tempo tal, irmãos, e vai longe, isso aí. Então cada um estude, cada um ore a Deus pedindo sabedoria, e procure encontrar um rumo em que a sua consciência melhor aceita, melhor acata sugestões e explicações. É basicamente isso. E sabendo que você não vai ter uma certeza absoluta, sabendo que não deve ser dogmático, porque cabe muitas interpretações. Então eu estou aqui colocando, depois de muito moer, eu próprio pensar e ler as sugestões que eu acho mais razoáveis. Aliás, saibam, questão de metodologia minha, eu primeiro faço a pregação todinha sem ler nada. Leio apenas versículos cruzados e livros técnicos, mas não comentários. Geralmente, eu não leio nada e deixo para depois, quando eu faço toda a pregação, achando o que eu acho, e com interrogações, sugestões minhas próprias, aí depois, lá quando a pregação está pronta para ser revisada, aí que eu vou ler os comentários, para poder vir de lá para cá, para poder eu não achar que é o que eles acham. Então, eu tenho o meu achar. Claro, que às vezes, vendo um comentário, eu digo, isso aqui está mais bem pensado do que eu. Essa ideia dele aqui eu gosto mais do que da minha própria, claro, e adoto, tudo bem. Mas eu não quero ser influenciado de saída por homem nenhum. Eu apenas oro e peço a Deus orientação, e depois eu vou buscar os homens para me ajudarem naquilo que eu vou colocar em forma final. Então isso aí a gente aprende assim, a não ficar, por um lado, nem dependente demais do que o fulano pensa, o ciclano pensa, o outro pensa lá, o grandão lá, ou, eu digo grandão não no sentido pejorativo, mas no mestre, no grande estudioso, o atual, o passado, e não fica tão dependente, e por outro lado não fica também tão dogmático, é isso, é isso, é isso. Não, quando você for discutir esse assunto, e encontrar alguém que venha assim, é isso, é assim, é assim, saiba, dali para frente você está perdendo seu tempo. Vai se desgastar, não vai ser legal. Ok? Então, tenha paciência com os outros e aceite. Pelo menos que o outro pense, não é aceitar e ter que, feito um calango, bater a cabeça. Mas sei dizer, discordo, não concordo, mas respeite o outro e deixe que o outro pense daquele jeito. Muito bem, eu quero encerrar daqui a uns poucos minutos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu que lançou para a terra. Quando foi isso?
Alguns acham que se refere à revolta inicial de Satanás contra Deus, lá em Isaías 14, Ezequiel 28, que eu não vou ler agora, talvez ler na próxima pregação. Tem tanta coisa para dizer sobre o diabo, talvez eu vá dizer a origem dessa revolta e tudo. Mas alguns acham, então, que aqui João está se referindo quando Satanás se rebelou e arrastou, isso nós sabemos, que quando ele se rebelou, ele arrastou um grande número de anjos que caíram juntamente com ele, caíram da graça de Deus e se tornaram demônios, ainda anjos, mas anjos amaldiçoados, com a mente totalmente anti-Deus, demônios. Curiosamente, aqui nós temos um número, um terço. Então é razoável alguém dizer a quantidade de anjos que há no céu, que obviamente é um número limitado, não é infinito, claro. Da quantidade de anjos que há no céu, 2/3 são de Deus, 1/3 é do diabo, são demônios que ele arrastou. É uma afirmação, não tem muita utilidade prática para nós, que não sabemos quantos milhões, quantos bilhões, não sabemos, mas é curioso, está aqui um registro numérico, percentual de 1/3 da parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu são demônios? São. Inclusive não é a primeira vez que anjos, bons ou maus, são chamados como estrelas. Acontece, é uma linguagem simbólica. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Coisa trágica. Na realidade, ao longo da história, houve várias tentativas do diabo de aniquilar a linhagem daquele que Deus chamou, lá em Gênesis 3, de descendente da mulher, que iria esmagar, pisar na cabeça do descendente da serpente, queria morder o calcanhar do descendente da mulher, e o descendente da mulher, Cristo, iria esmagar a cabeça. Então é interessante, e eu não tenho tempo, mas vários exemplos ao longo da história bíblica nós vemos o diabo querendo destruir a linhagem que terminaria em Jesus Cristo, especialmente depois do povo judeu ter sido inaugurado, fundado, iniciado em Abraão. É impressionante isto, mas eu não vou desenvolver aqui. Agora, este exemplo aqui é quase, para mim, pelo menos, é quase óbvio, que se refere ao exemplo máximo, mais descarado do diabo, com relação a impedir a vida de Jesus Cristo, que foi quando, através de Herodes, o diabo providenciou para que fosse morto o recém-nascido Jesus, o bebê Jesus. Vocês conhecem a história, ele escapou, José, por aviso divino, para o Egito e tudo, antes que o bebê crescesse e morresse na cruz, pagando os pecados dos homens. Então, é muito provável que aqui se refere àquela circunstância em que, assim que Maria deu à luz, Israel, através de Maria, deu à luz Jesus Cristo, o Messias, mata literalmente, tira a cabeça, atravessa a barriguinha dele, mata as crianças. Então é o exemplo mais grosseiro, mais, como eu disse, descarado, sanguinário de Satanás. Muito provavelmente está sendo descrito aqui. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse aqui identifica literalmente Jesus, porque o Salmo 2, que é um salmo altamente messiânico, ele fala literalmente esta frase, que Jesus vai reinar com cetro de ferro. O próprio Apocalipse, no capítulo 19, vamos chegar lá um dia, fala mesmas palavras de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, que ele vai reinar com cetro de ferro. Então está claro que aqui se trata de Jesus Cristo. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono.
na sua visão, João pulou aqui a vida de Cristo na terra, a morte, a ressurreição, e foi direto para o retorno de Cristo ao céu. Então, o período aqui que João fala é do nascimento de Cristo até a ressurreição implícita, não colocada, e o retorno ao céu. Ou seja, fracassou o plano do dragão de ficar na frente da mulher, esperando só o filho nascer para devorá-lo. Pifou. Porque o filho nasceu, cresceu, e ainda foi arrebatado para o céu. Não está escrito aqui, mas morreu, ressuscitou, foi para o céu, e ainda vai reger todas as nações com cetro de ferro. Cadê o plano? Eu vou, como disse, comentar mais sobre o fracasso de Satanás na próxima pregação. Por fim, versículo 6, eu encerro aqui. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Olha só o nosso períodozinho de novo, lembram? 1260 dias, 3 anos e meio. Então deve se referir a uma metade da tribulação, muito provavelmente. Então veja que João vai lá para a época que Satanás se revoltou, vem ao longo da história em que Satanás evitou Jesus chegar, chegou, tentou matá-lo literalmente, não deu certo, e a mulher vai ser perseguida pelo próprio dragão, como nós vamos ver na próxima pregação, mas ela fugiu para o deserto, porque ela está falando por enquanto da mulher. João está falando da mulher, onde Deus havia preparado lugar para ela. Depois eu comento sobre esta fuga de Israel para o deserto, debaixo do anticristo. Combina perfeitamente a ideia aqui. Mas eu quero encerrar com a expressão onde Deus lhe havia preparado lugar para Israel. Se lembra de alguém falando em preparar lugar? Lembro não. Que pena. Que coisa. Jesus, ouvi falar aí, Jesus? Claro. João 14, de 1 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não foi, eu não teria dito isso, mas é. E eu vou preparar lugar para vocês. Olha a expressão exata que João aqui diz com relação ao que Deus fez com Israel, lá no finzinho da tribulação. Preparou lugar para que ela não fosse esmagada, a mulher, no caso de Israel, esmagada de vez pelo dragão, que cada vez mais aumenta a sede de sangue e vontade de aniquilar o povo de Deus. Esse cuidado prévio de Deus por nós não inclui apenas o céu, não, mas o nosso dia a dia aqui na terra. E é com esse pensamento que eu quero encerrar. Não é só no céu que o Senhor Jesus Cristo foi preparar lugar para nós. Ele prepara lugar para nós aqui na terra. Elias passou 3 vezes por essa experiência, teve seca. Aí Deus disse: vá para o lugar tal que eu mandei que os corvos lhe sustentem. Preparei os corvos para lhe sustentarem. Muito bonito isto. Uma seca enorme, Deus preparou um lugarzinho para Elias passar por isto. Mas o riachozinho que tinha lá passando secou também. Aí Elias ficou sem ter para onde ir. Aí Deus disse: vá para a casa de uma viúva que eu preparei para você, a casa e a sua estadia lá. Que coisa. Depois Elias estava fugindo, depois de ter matado os profetas de Baal, fugindo de Jezabel, morrendo de medo. Aí ele dorme, quando acorda tem um anjo e diz assim: tem um pão ali, Elias. Não está escrito a palavra preparar, mas estava preparado ali um pão que ele comeu, e depois disso ele
correu e fugiu da presença de Jezabel, ou da ameaça. 3 vezes, pertinho da outra assim, Deus preparando proteção para Elias. Talvez você não note que Deus prepara lugares para você aqui nesta terra. Lhe aquece, lhe consola. Antes mesmo de acontecer, Ele já está preparando, para quando chegar a hora já está no ponto, já está pronto. Especialize-se, irmão, irmã, em perceber esses preparos personalizados de Deus para você. É muito fácil. Porque isso, porque aquilo, minha vida é dura demais. E tudo bem, é para a glória de Deus, Ele sabe e tal. Mas está sempre falando, sempre identificando mais um problema na minha vida, mais um, olha a quantidade, tem isso. Tudo bem, é difícil não perceber as próprias dificuldades, obviamente. Mas se especialize em perceber os alívios, os momentos de proteção, os momentos de carinho em que Deus mostrou para você claramente, olha aqui, preparei para você, neste momento aqui de dificuldade, todos os contextos aqui são momentos de dificuldades. A mulher com o dragão perseguindo-a para matar, e Deus prepara um lugar, uma seca terrível, e Deus prepara um lugar, depois um outro lugar, e a rainha querendo matar depois, e Deus prepara uma refeição misteriosa, milagrosa, para dar força a ele, tudo em situações muito críticas. Deus lhe prepara, não tira, mas prepara você para ficar em situações críticas, às vezes você nem sabe. Peça a Ele para abrir os seus olhos e tenha mais sensibilidade para isso, que você vai vibrar muito mais como crente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirige em tudo o que foi dito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.